O sussurro do acaso, revelando as lições ocultas nas coincidências. Você já sentiu aquele calafrio súbito ao pensar em alguém que não vê há anos e no minuto seguinte receber uma mensagem dessa mesma pessoa? Ou talvez você estivesse atravessando um momento de dúvida profunda e ao abrir um livro ao acaso ou ligar o rádio, encontrou exatamente a frase que precisava ouvir? Momentos como esses costumam nos paralisar por um instante. Existe uma sensação estranha, uma espécie de eletricidade no ar que nos faz questionar se o que acabamos de viver foi apenas um erro estatístico ou se por trás do véu do cotidiano existe uma engrenagem invisível operando em nosso favor. São instantes que parecem carregar um peso maior do que a realidade comum, como se o universo estivesse, por um breve segundo, piscando para nós. Mas o que realmente acontece nesses encontros improváveis? Seriam eles meros acasos matemáticos em um mundo vasto e aleatório, ou seriam sussurros sutis de uma inteligência maior que tenta nos guiar de volta para nós mesmos? Muitas vezes, ignoramos esses eventos como se fossem ruídos de fundo. Afinal, vivemos em uma era de lógica e dados, onde tudo o que não pode ser medido costuma ser descartado. No entanto, a experiência humana insiste em nos mostrar que a vida não é feita apenas de causas e efeitos lineares. Há uma textura no tempo, uma qualidade nos encontros que desafia a explicação puramente racional. Quando você vê o mesmo número repetidamente ao longo de um dia, ou quando um símbolo específico começa a aparecer em lugares desconexos, em um outdoor, em uma conversa de café, em um sonho, algo dentro de você desperta. Não é apenas uma curiosidade intelectual, é uma ressonância emocional. É como se uma música familiar começasse a tocar em meio ao barulho do trânsito. Neste espaço de investigação, não buscamos verdades absolutas ou dogmas espirituais, mas sim uma abertura para observar a vida com olhos mais atentos, permitindo-nos perguntar: e se essas coincidências forem, na verdade, convites para o autoconhecimento? Imagine a história de um homem que, prestes a desistir de um projeto de vida, encontra um antigo professor em uma cidade onde nenhum dos dois deveria estar. Ou a mulher que, ao decidir mudar de carreira, ouve a mesma melodia que sua avó cantava, trazendo-lhe uma paz inexplicável e a coragem necessária para o próximo passo. Essas histórias não são raras, elas compõem a tapeçaria invisível de nossa existência. O impacto emocional desses eventos é o que os diferencia de uma simples loteria de fatos. Há uma sensação de algo a mais, uma percepção de que a realidade é mais maleável e interconectada do que usamos admitir. É aqui que entra o conceito de sincronicidade, um termo cunhado pelo psicólogo suíço Carl Jung para descrever coincidências que são ligadas não por uma causa física, mas por um significado subjetivo. Jung observou que em momentos de transição psíquica ou crise emocional, o mundo externo parece se alinhar com o interno. Para ele, a sincronicidade não era prova de intervenção divina, mas uma manifestação do unus mundus, a ideia de que mente e matéria estão unidas. Ao vivermos uma sincronicidade, a barreira entre o eu e o mundo torna-se porosa. Não é acreditar em destino, mas reconhecer que percepção e realidade dançam juntas. Imagine sua mente como um projetor e a realidade como a tela. Normalmente parecem independentes. Na sincronicidade, imagem e tela se fundem. Você não distingue onde termina um e começa o outro. É um convite para explorar a consciência sem impor beléns, mantendo a curiosidade. Jung acreditava que esses eventos ocorrem em processos de individuação, o caminho de nos tornarmos quem somos. Assim, a sincronicidade atua como um sinalizador de coerência na jornada. Para mantermos os pés no chão, precisamos olhar o outro lado. O cérebro humano é uma máquina de reconhecimento de padrões. Evolutivamente, fomos treinados para achar ordem no caos. Ancestrais que percebiam predadores na grama sobreviviam. Essa habilidade pode nos levar à apofenia, a tendência de enxergar conexões em dados aleatórios. Existe também o viés de confirmação, onde o cérebro filtra a realidade para focar no que confirma nossas expectativas. Se você quer um carro vermelho, passará a vê-los em todo lugar. Isso não significa que a produção aumentou,
mas sim que sua atenção foi direcionada. Reconhecer esses mecanismos psicológicos não diminui a beleza da experiência, pelo contrário, traz um equilíbrio necessário. Nem toda coincidência é um sinal cósmico. Às vezes, um número repetido é apenas um número, e o encontro inesperado é apenas o resultado estatístico de vivermos em sociedades densamente povoadas. Mas o ponto crucial não é se o evento é mágico por si só, mas sim o que ele desperta em nós. Mesmo que o cérebro esteja apenas projetando um padrão, o fato de termos escolhido aquele padrão e dado a ele aquele significado diz muito sobre nosso estado interno. A atenção consciente não é superstição, é uma ferramenta de navegação. Ao equilibrar a razão com a intuição, evitamos cair no abismo da fantasia desmedida, mas também nos protegemos da aridez de um materialismo que ignora a profundidade da alma humana. Se desejamos cultivar essa percepção mais aguçada, podemos adotar práticas simples que nos ajudem a discernir entre o ruído e o sinal. Uma das ferramentas mais eficazes é manter um diário de coincidências. Ao anotar esses eventos, por menores que pareçam, começamos a perceber temas recorrentes ao longo do tempo. Talvez você note que certas sincronicidades aparecem sempre que você está sob estresse, ou quando está prestes a tomar uma decisão importante. O ato de escrever retira o evento do campo da memória volátil e o coloca sob a luz da observação. Outra prática é a observação atenta do cotidiano, uma espécie de mindfulness expandido, onde não apenas observamos nossa respiração, mas também como o mundo ao nosso redor responde à nossa presença. A pergunta fundamental a se fazer diante de uma coincidência marcante não é o que isso significa para o mundo, mas sim como isso ressoa em mim. A ressonância emocional é a bússola. Se um evento gera uma clareza súbita, uma sensação de confirmação ou mesmo uma inquietação que leva à reflexão, ele possui valor. O significado não deve ser forçado, ele deve ser permitido emergir. O erro comum é tentar espremer um significado de cada pequena repetição. A verdadeira sincronicidade não exige esforço, ela se impõe pela relevância emocional. Como uma imagem que se revela lentamente, a lição muitas vezes só se torna clara quando paramos de decifrá-la com a lógica e passamos a senti-la com o coração. É um exercício de paciência, entendendo que nem tudo precisa de resposta imediata. Às vezes, o significado de um encontro hoje só será compreendido anos depois. Essa visão nos ajuda a apreciar o mistério, em vez de controlá-lo. A vida sabe o momento de nos entregar a peça que falta se estivermos abertos. Ao olharmos as coincidências dessa forma, elas deixam de ser anomalias estatísticas e passam a ser oportunidades de pausa. Em um mundo que nos exige velocidade constante e respostas prontas, a sincronicidade nos obriga a parar e olhar ao redor. Ela nos lembra que não somos apenas engrenagens numa máquina, mas participantes ativos em um diálogo contínuo com a existência. Imagine ver cada acaso como uma nota em uma sinfonia. Isso não anula o livre-arbítrio, você ganha consciência para agir em harmonia com a vida. Esses momentos influenciam decisões ao oferecerem um espelho de nossos desejos e medos. Se você hesita em um relacionamento e vê um casal de idosos, isso não é uma ordem, mas um momento de reflexão. O que isso desperta em você? A resposta está na sua reação. Eles devolvem o encantamento de que a vida é um mistério a ser vivido. Viver assim é caminhar sabendo que cada detalhe pode ter algo a dizer. Portanto, da próxima vez que o acaso bater à sua porta com um sorriso familiar, não o dispense apressadamente. Receba-o com curiosidade. Pergunte-se o que aquele momento está tentando lhe mostrar sobre o seu caminho atual. Talvez seja apenas um lembrete para respirar, ou talvez seja o empurrãozinho que faltava para você seguir aquela intuição que vem ignorando há meses. Ao prestarmos atenção aos sussurros da vida, começamos a caminhar com mais presença e profundidade. Gostaria de saber de você. Qual foi a coincidência mais estranha ou significativa que já aconteceu na sua vida? Aquela que te fez parar e pensar que o mundo é muito mais vasto do que imaginamos? Compartilhe sua história nos comentários. Ao dividirmos essas experiências, percebemos que não estamos sozinhos nessas buscas e que talvez estejamos todos conectados por fios invisíveis que só se tornam visíveis quando decidimos finalmente olhar.
Vamos construir juntos esse espaço de observação e descoberta, onde cada relato é uma peça a mais no quebra-cabeça da nossa jornada coletiva. Obrigado por estar aqui, presente e consciente. Até o nosso próximo encontro nas Dobras do Acaso.